18h35, o Radar de Notícias está de volta para esse terceiro e último bloco, que é um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Mandar um abraço para o nosso querido amigo, seu Manuel. O terceiro bloco que temos aqui no estúdio já Cláudia Papoto, ela que foi escolhida como candidata a vice na chapa de Valdomiro Ramos, a terceira sabatinada aqui na nossa série de entrevistas com os candidatos e candidatas a vice-prefeito. Então vamos aqui a mais uma entrevista. Produção, coloca o cronômetro na tela para nós repassarmos as regras antes de começar a nossa sabatina. Como vocês estão vendo, acaba de entrar aqui na tela, ó, em cima do meu dedo indicador, o cronômetro. Serão 30 minutos de entrevista, cronometrados regressivamente apenas quando a nossa convidada estiver falando. Durante a fala dela não haverá interpelações da minha parte para que ela faça o manejo do tempo da forma como preferir. Neste período de 30 minutos, a nossa entrevistada mandará a sua primeira saudação, o seu boa noite, responderá as perguntas e terá também uma fração de tempo para as suas considerações finais. E um recado importante também, excepcionalmente durante as sabatinas, não haverá a nossa tradicional rodada de perguntas, porque quando a nossa produção escolhe um comentário para exibir, não é possível que nós saibamos se quem faz a pergunta é um telespectador simpático ou não ao convidado, ao candidato que está aqui. Portanto, as perguntas dessa sabatina serão feitas única e exclusivamente por mim. Dito tudo isso, lembrando também que as regras dessa sabatina foram definidas em sorteio que contou com a presença dos assessores dos candidatos. Dito tudo isso, eu quero passar a palavra para a nossa convidada. Cláudia Papoto, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. O seu tempo começa a contar a partir de agora. Bem-vinda. Bom, muito obrigada novamente pelo convite. É um prazer, eu sempre digo isso, André. Vocês são muito importantes na comunicação de Guarulhos. Eu digo aqui com total propriedade. Tanto o Pedro quanto o Arnone foram os precursores deste modelo jornalístico, né? Desde a rádio, como que chamava a rádio mesmo? Líder, Rádio Líder FM, né? Que meu pai e minha mãe iam muito e eu também os acompanhava. Então, dizer da minha gratidão pelo Pedro e pelo Arnone, pessoas que fizeram, mas continuam fazendo, e eu tenho certeza que é um legado que eles deixaram. E que bom que eu tenho visto o Léo também na bancada. Fiquei muito feliz de ver o Léo seguindo os passos aí do pai dele, de líder e também com seriedade. André, você tem conduzido muito bem, sabe, essa bancada, porque é uma responsabilidade tanto, né? Fazer jus ao que é o Radar de Notícias é muita responsabilidade. Você tem muita seriedade e serenidade para lidar com os entrevistados e para lidar também com o jornalismo. Então, parabéns pela sua postura, parabéns a todos da equipe do Radar de Notícias e obrigada mais uma vez. Eu quero me desculpar, gente, eu não sou de atrasar, eu sou totalmente avessa a qualquer tipo de atraso. Eu fui criada por um pai extremamente rigoroso. 18 horas eram 18 horas, não era 18h01. Então, se ele chegasse, a gente marcava 18 horas e 18h01 não estava na porta, ele me deixava lá. Pai, pelo amor de Deus, por que você foi embora? Marquei 18 horas. Até para feira, gente. Até para feira que ele marcava. A gente é muito cedo na feira. No domingo, 6h45. Eu, pai, pelo amor de Deus, a gente não pode ir mais tarde? Não, 6h45. Se você não quiser ir, você não vai. Daí eu ia com ele. Então, me desculpa, viu, André? André e internautas, pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. Imagina, tá tudo certo, o trânsito de Guarulhos realmente, ainda mais nesse horário às 18 horas, é realmente complicado, mas que bom que está aqui conosco. Cláudia, quero começar a nossa sabatina falando contigo sobre um assunto. Evidentemente, nós já ouvimos o Valdomiro Ramos, que é o cabeça de chapa, falar sobre esse assunto, mas você é parte fundamental da chapa.
é literalmente metade da chapa. Sim. Então é importante que você se manifeste sobre isso também. Quando o candidato Valdomiro Ramos esteve aqui conosco, ele denunciou uma espécie de boicote à candidatura, apontando duas questões fundamentais. A primeira, a falta de recursos. Sim. Ele tinha inicialmente recebido menos de R$3.000 do partido. Continuamos. Que agora até houve um aporte, eu chequei no site da Justiça Eleitoral, subiu para R$12.000. Ah, mas foi então hoje. É recente a transferência, mas ainda assim, com R$12, R$15.000 à disposição, é menos, por exemplo, do que o presidente da Câmara, vereador Ticiano, tem à disposição. O PSB mandou para uma campanha de prefeito menos de R$15.000. O PSD, outro partido, o PSD do Kassab, enviou para a campanha do presidente da Câmara R$50.000. Estou dando esse exemplo apenas para citar, porque o presidente da Câmara é uma figura importante, o prefeito de Guarulhos também é. Então vejam a disparidade. E essa era o primeiro, a falta de recursos. E, em segundo lugar, o candidato Valdomiro Ramos citou uma certa interferência de alguns dirigentes do partido ligados ao atual prefeito. Então, eu começo a nossa sabatina te perguntando o seguinte: eu imagino que quando você aceita o convite para ser vice, você se sente confiante para dizer o sim, que teria todo o respaldo, toda uma estrutura. Há 17 dias da eleição, considerando esse contexto de pouco recurso e de uma interferência, você se sente traída pelo partido por estar nessas condições para fazer campanha? Olha, André, eu não me sinto só traída, eu me sinto envergonhada, eu me sinto triste, eu me sinto bastante incomodada, né? Que nem você disse, agora o Valdomiro recebeu por volta de 15 mil, né? Isso. Eu nem sabia desses 12, porque até então eram 2.900, né? Como que a gente faz uma campanha para prefeito na majoritária, né, com R$2.900. Nós não temos nenhum wind banner, nós não temos faixa, nós não temos material impresso, nós não temos equipe, e tudo isso que você falou foi confiado para a gente que nós teríamos uma estrutura, né, de campanha, porque, veja bem, uma campanha para prefeito, você precisa de uma assessoria, né? Uma assessoria de marketing, uma assessoria jurídica, as pessoas que possam nos acompanhar para fazer as anotações. Então, tudo isso ficou prejudicado. Prejudicado no sentido da gente caminhar com maior agilidade e a gente conseguir atingir um maior número de pessoas. A internet é importante? É importantíssima, só que para ela ficar mais importante ainda, a gente teria também que fazer em funcionamento. Que jeito? Com R$2.900. Então ficou bastante difícil. Eu fico me perguntando, eu pergunto para mim mesma, né? Nós somos um partido muito antigo, né? Nós somos constituídos oficialmente em 1947, então veja, não é um partido recente, porque existem muitos partidos recentes, né? Nós somos o PSB, o partido do vice-presidente da República. Nós estamos falando da segunda maior arrecadação do estado de São Paulo. Nós somos, depois da capital, vem Guarulhos, né? Então, o que aconteceu, né, para a gente não ter esse aporte, esse suporte? Então tem diversas desculpas, que ao meu ver são desculpas, né? Vocês antes da campanha não estavam tão bem colocados. Depois da campanha, é impossível a gente ficar bem colocado, porque os candidatos vieram com poder financeiro e de recursos muito, muito grandes, né? É só vocês verem a cidade aí, como que ela está de wind banner, de faixa de bandeira, de pessoas bandeirando. Então, isso tudo, óbvio que a pessoa fica mais em evidência. Eu e o Ramos,
A gente tem muitas pessoas que falam, eu nem sabia que vocês eram candidatos. Então, isso realmente nos prejudicou. E fora isso, segundo o Ramos, né, eu acho que são informações mais privilegiadas dele do que a mim, que teve essa interferência, sabe? Da gente não poder fazer a nossa campanha do jeito que a gente gostaria. Então, o meu sentimento não é só de traição. Eu acho que traição nem é a palavra para mim, no meu entender. Para mim é mais de decepção, é mais de vergonha, sabe? Porque eu fico... Eu particularmente estou envergonhada, porque eu sei que eu tenho capacidade, além de capacidade, eu tenho credibilidade, eu tenho conhecimento na cidade inteira, e eu nunca passei por isso, sabe? De não ter nada. Ai, olha, André, eu fico até emocionada, então é muito triste para a gente, sabe? E eu fico mais triste pelo Ramos, porque o Ramos é como se fosse um pai para mim. E ver o que estão fazendo com ele... para mim, é como se estivesse fazendo para o meu pai, né? E assim, eu vejo ele, às vezes, abatido na terça-feira. Ele estava muito abatido. Eu falei, ai, meu Deus do céu, né? No sábado, ele ficou muito quieto, né? Então, isso tem me doído demais, mas... que nem ele diz, vamos em frente. Então vamos em frente também na sabatina para que a gente possa falar de coisas propositivas. Isso. Mas eu vou te perguntar, ainda tenho muitas coisas para te perguntar, mas só para que o nosso telespectador tenha a dimensão. O PSB, partido da Cláudia, do Valdomiro Ramos, enviou para a candidatura da deputada Tabata Amaral, que concorre ao cargo de prefeita de São Paulo, mais de 13 milhões de reais. Acho que 13, foram 15. Não, você já viu aí? Tem aqui o Diretório Nacional mandou 13 milhões. Tá. Uhum. E tem 8% nas pesquisas. Aqui para a candidatura de Guarulhos, 13 mil. Então, apenas para que possamos dar a dimensão do que estamos falando. Mas, seguindo adiante aqui com a nossa sabatina, Cláudia, é evidente que há 17 dias da eleição, a missão que você e o Valdomiro têm é muito complicada. Galgar muitos pontos, muitos votos num curtíssimo espaço de tempo. Mas caso vocês consigam vencer a eleição, como se dará a atuação da Cláudia Papoto como vice-prefeita de Guarulhos? Então, André, eu acredito que o Valdomiro vai me aproveitar da melhor forma possível, como já tem me aproveitado, né? Infelizmente, dentro das nossas limitações, que eu já falei. Ele sabe que eu sou uma pessoa extremamente... Eu sou uma entusiasta da saúde e do SUS. Inclusive, eu quero fazer um parênteses aqui para falar sobre o SUS. Hoje, dia 19 de setembro, eu não sei se vocês já falaram aqui, né? Não, mas você já deve saber. São 34 anos de SUS. Assim, eu tenho tanto orgulho do SUS, eu tenho orgulho de ser servidora pública da saúde, do Sistema Único de Saúde. O SUS, para quem não sabe, é o maior programa de saúde do mundo. Nós não estamos falando de um programinha, nós estamos falando do maior programa de saúde do mundo inteiro. Muitos países nos querem, né? Eles tentam de todas as formas copiar-nos, mas ainda nós detemos esse marco de o maior programa de saúde do mundo. Nós temos o melhor e maior programa de vacinação do mundo. E aqui eu vou fazer também uma observação, que na época da Covid, na época que a gente tinha que demonstrar que éramos o maior país do mundo em vacinação, nós falhamos, e falhamos muito. A minha mãe, infelizmente, faleceu de Covid, pela falta da vacina. Meu filho e eu ficamos muito mal também, por conta que a gente pegou antes da vacina. Então, é uma pena que isso tenha acontecido. E tomara que as pessoas sempre reflitam sobre isso.
Um outro ponto e outro dado importantíssimo é que nós somos o maior país do mundo que faz transplante. Então, olha a importância do profissional do SUS. Então, já aproveitando isso, eu quero falar da nossa saúde. Nós temos profissionais exemplares, excelentes, nós temos... são habilitados, são capacitados, muitas vezes nos faltam recursos, nos faltam gestão, porque ainda nós temos vícios e crenças. Crenças não só por parte dos políticos, mas por parte da população também, por parte dos servidores. Quando eu escuto algo pejorativo sobre o servidor público, me dói na alma, André, porque nós, servidores públicos, fazemos o que está em nosso alcance e aquilo que também não está em nosso alcance. Eu, enquanto servidora pública da saúde, eu trabalho com pessoa com deficiência e muitas vezes eu faço questão de patrocinar os materiais que eu utilizo, porque senão eu não faria o trabalho que eu tenho feito. E eu tenho muito orgulho de fazer um trabalho de excelência, de fazer um trabalho que os meus pacientes merecem. É um paciente como se fosse de um serviço particular, de um serviço privado, de um convênio. Eu acredito que seja até melhor, porque eu me dedico integralmente para os meus pacientes. Então, dizer que o nosso servidor público hoje está extremamente desvalorizado, né? Desvalorizado porque, bom, em primeiro lugar, foi combinado que nós teríamos um aumento de 4,69%, que era a inflação, mais 1%. Não tivemos isso, tivemos 2%, e depois tiraram o tal dos 2%. Então, para você ver o quanto nós não somos valorizados, né? E o quanto a gente, mesmo não sendo valorizado, mesmo sendo tirado o nosso direito, que eu nunca vi isso, que eu acho, eu não sou da área jurídica, mas parece que é inconstitucional, né? Então, eu fico triste por mim e pelos 22 ou 25 mil servidores públicos em atividade e aqueles que já estão aposentados. Então, André, dizer que assim, eu tenho orgulho de ser do SUS e tenho orgulho também de estar na chapa do Valdomiro. Daí, voltando à sua pergunta, respondendo especificamente, eu não sei aonde ele poderia me aproveitar melhor, mas eu tenho habilidade na saúde, na assistência social, eu tenho habilidade em direitos humanos, que abarca uma série de outras secretarias, que eu gosto demais, eu gosto muito de direitos humanos também. Então, eu acho que essas áreas são mais afetas a mim, mas se ele me pedir para ir em outro lugar, eu com certeza vou estudar e vou fazer o meu melhor. Então, pegando carona nisso que você acaba de dizer, Cláudia, eu queria ouvir o que você e o Valdomiro propõem para o servidor. Até porque os servidores públicos são a grande maioria aqui da nossa audiência. Considerando esse contexto de desvalorização, até essa batalha judicial sobre o reajuste, que nós cobrimos incessantemente aqui no nosso programa, o que você e o Valdomiro propõem? Que tipo de compromisso vocês assumem com o funcionalismo público aqui de Guarulhos? Bom, primeiro ponto é o plano de cargos e carreiras, né? Que isso já vem de uma urgência, né? E não tem avançado. Então, um dos principais e dos primeiros pontos que o Valdomiro quer cuidar é o plano de cargos e carreiras. E nada mais justo, né, André? Aproveitando, tem uma questão também da educação, que tem a progressão horizontal, né? O estudo da progressão horizontal dos servidores da educação, que é um ponto que também não tem avançado, parou, né? E é algo que os profissionais precisam e merecem. Então, também é um ponto importante para a gente citar sobre o servidor público da educação. Então vamos falar um pouquinho de educação. Ao longo dessa semana,
Nós tivemos, por exemplo, aqui a candidata da chapa do Alencar Santana, Milene Kobayashi, falando das dificuldades, dos obstáculos que se tem para promover a inclusão na educação. Nós já falamos aqui sobre a questão dos professores eventuais. Tem a fila de creches, que, segundo o relatório do Tribunal de Contas do Estado, cresceu mais de 90% do final de 2023 até o fim do primeiro quadrimestre de 2024. E tem também uma questão que nós falamos mais lateralmente, mas que eu julgo ser tão grave quanto, que é o problema na merenda das escolas, a falta de proteína ou de uma alimentação que possa suprir as necessidades mínimas dos alunos. Básicas. Então, o quadro é muito grave, Muito. o quadro é muito complexo. Diante deste problema que tem muitas vertentes, o que você e o Valdomiro acreditam que seja emergencial, uma medida número 0 que é preciso tomar e que vocês tomarão se vencerem a eleição no campo da educação? Então, eu volto a falar dos vícios do serviço público, né? Existem pessoas que estão viciadas nesse serviço público e cometem esse tipo de ato, né? Que muitas vezes são irregulares e são abomináveis, né, André? Porque nós estamos falando da educação. Qual que é a verba da educação? É 25% da arrecadação do município. Né? Se a gente fizer uma continha rasa, quantos bilhões que não dá para a educação? E será que a gente não consegue dar uma alimentação de qualidade para essas crianças? Né? E as creches, isso não somos nós que estamos falando, são dados, né? Isso é oficial. Então, e tem mais uma questão também do IDEB, parece que caiu, né? Então, tudo isso, André, tem o Valdomiro, tanto eu quanto o Valdomiro, nós temos uma preocupação. Só que, por outro lado, a gente também pensa... Você lembra que no meu último... Na minha última entrevista, eu falei que eu queria falar mais sobre educação num outro momento, que eu acho que é um assunto que, além de ser muito vasto, né, eu acho que a gente precisa inovar. E eu estava falando, inclusive, hoje com o meu filho, com o João, sobre a questão da educação. A educação, se a gente parar para pensar, é um modelo de 1800 e pouco, né? Todo mundo sentadinho na carteira, olhando para um quadro. Lógico, temos algumas alterações, mas o modelo é o mesmo de sempre. Eu sou muito favorável que nós tivéssemos mais aulas práticas, mais aulas ao ar livre, mais aulas voltadas para a ciência, para a tecnologia também, porque o mundo mudou e as crianças mudaram. Né? As crianças hoje, elas não querem ficar sentadas naquele modelo de carteira, olhando para a professora e numa sala extremamente lotada, com 35, 40 alunos. E além de tudo isso, nós temos os alunos com algum transtorno, que é a questão da inclusão. Porque eu, como trabalho com isso diretamente, muitas mães chegam para a gente e verbalizam. Meu filho está na escola, primeiro não tem a assistente, que seria de direito dessa criança, né? E quando tem, ele não participa das atividades. E isso eu estou falando, não é só do serviço público. É do serviço particular também, porque já a direção acha que colocando uma assistente vai ficar quietinho com a criança num canto e a criança não vai fazer a socialização. Então, nós precisamos rever isso. Eu tenho ouvido também, tenho ouvido falar sobre um centro de referência da pessoa autista, né? Que tem o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Eu quero lembrar, André, que assim, para a pessoa chegar no diagnóstico de TEA, ela tem que passar primeiro
Pela UBS. A porta de entrada, eu vou falar assim bem didaticamente, para as pessoas entenderem, porque nem todos conhecem como que funciona o serviço público. Para a pessoa ter um diagnóstico de TEA no serviço público, ela tem que entrar pela UBS, desde sempre, desde o nascimento, o pediatra vai acompanhar essa criança, ele vai acompanhar o desenvolvimento e o neurodesenvolvimento. Em ele, identificando alguma dificuldade dessa criança, desse bebê, que chegou bebê na UBS, por isso que é importante as mães terem esse cuidado de levarem os filhos, André, na UBS desde que nasce, né? Sai da maternidade, depois já tem que fazer o cartão de vacina, já tem que cadastrar na UBS. Em o pediatra ou a equipe multi, identificando alguma dificuldade, algum atraso no desenvolvimento dessa criança, do neurodesenvolvimento ou do próprio desenvolvimento, ela vai ser encaminhada para as especialidades. Daí, teríamos que ter profissionais habilitados para fazerem esse diagnóstico. Infelizmente, na rede, nós temos uma profissional apenas que faz avaliação de psicodiagnóstico. 1,5 milhão de habitantes, né? Então, eu acho que aí também é importante que a gente pense sobre isso, para a gente chegar num diagnóstico seguro e confiável, porque muitas mães se desesperam e acabam partindo aí para um diagnóstico particular, nem sempre confiável, e daí a gente, no decorrer do tratamento, a gente percebe que aquilo seguramente não é o que parece, né? E fazer o diagnóstico um tanto quanto precoce, porque isso é importante. Quanto mais precoce for, menos consequência teremos. E mais progresso e mais avanço nós teremos, porque dá para conviver. Lógico, tem os graus, né, André? Tem crianças, jovens e adolescentes que precisam ser medicadas, mas tem crianças com diagnóstico precoce que a gente consegue ter um avanço mais rápido e ele consegue se adaptar melhor, né, naquela vida, mesmo com as diferenças. 19h02. Se você estiver gostando dessa entrevista, não esqueça do seu like. Se estiver pelo YouTube, se inscreva também. Agora você nos acompanha apenas pelas redes sociais. Nossa convidada, a candidata Cláudia Papotto, ainda tem 9 minutos e mais 24 segundos, portanto estamos no terço final da nossa sabatina. Queria agradecer mais uma vez a presença da senhora aqui conosco e mandar um abraço para Valdomiro Ramos, que eu acredito que está na audiência. Eu quero falar isso no último bloco, porque eu tenho uma listinha, né? Não, mas fique à vontade. Mas deixa eu voltar a falar de uma questão que você citou quando falou das expertises, das áreas que você acredita que pode atuar. Quero falar sobre assistência social, sobre o seguinte aspecto. Segundo dados do CadÚnico de 2023, a cidade de Guarulhos tem a segunda maior população em situação de rua, atrás apenas da capital, São Paulo. O que vocês propõem, você e o Valdomiro propõem para, se não acabar, porque de fato são muitas pessoas, ao menos atenuar, diminuir a quantidade de pessoas em situação de rua na cidade de Guarulhos? Você sabe que você tocou num assunto bem interessante, né? Eu tenho visto alguns programas de governo, plano de governo, e nem todos têm as propostas para a população em situação de rua. Eu enquanto na época fui secretária adjunta de assistência social, eu trabalhei diretamente também com essa população. Além de trabalhar com a pessoa idosa, trabalhei com a população em situação de rua. Então, são os invisíveis, né? Que assim, o poder público normalmente trata como invisíveis. Só que eles estão aí. E conforme você disse, André, eles estão cada vez em maior número. E eu vou te dizer que a gente escuta muito termo pejorativo sobre essas pessoas, e não são.
Lógico, tem pessoas que estão nessa vida por uma questão de dependência química, dependência alcoólica, mas normalmente, André, são questões emocionais, são questões de perda de emprego, alguma desilusão amorosa, questões familiares. Então, tudo isso leva a pessoa num desespero tão grande e ela entra num círculo de perdas e perdas e perdas até perder tudo, perder casa, moradia, e aí perde a dignidade e vai parar na rua. E isso, André, não acontece só com essas pessoas que eu citei no começo, que são, é um drogado, sabe, que não quer saber de fazer nada, não quer trabalhar. Não é isso. São pessoas, infelizmente, que tiveram algum problema, né, de ordem financeira ou emocional, enfim, são inúmeros problemas e acabam indo para a rua. E a família também não quer, né, porque nesse mundo da rua vale tudo, inclusive se drogar e beber para aguentar. Né? Porque você imagina, a gente, graças a Deus, não tem feito tanto frio. Esse ano não foi um ano que nós tivemos muitas ondas de frio. Então, não tivemos tantos problemas nesse sentido. Mas você imagina, a pessoa ficar no frio, na chuva, ao relento, na época de chuva, comida. Eu, como participava muito dessa vida na rua, com eles falavam para mim, olha, dona, comida não é problema, porque às vezes a gente recebe 5 marmitex por dia, né? Porque passa um, entrega, passa outro, entrega, depois à noite também, café da manhã. Então, eles falam que, não, lógico, não são todos, no centro, por isso que eles acabam se concentrando na região central, porque tem mais disponibilidade desses alimentos, né? O que falta, André, são as políticas públicas de reconstrução da vida deles, mas não é tão simples você oferecer ajuda, porque se ele não quiser, ele não vai. E você não pode obrigar. Não, o senhor vai sair da rua, o senhor vai para o albergue, o senhor vai para o abrigo, o senhor vai... Não. A gente não pode fazer isso. Ele tem a escolha dele, é o livre-arbítrio. A gente oferece. Em oferecendo, existem regras, né? Nas casas de acolhimento, não pode entrar com bebida alcoólica, não pode entrar com droga, não pode entrar com arma de fogo, nem com arma branca. Existem horários, né, para entrar e para sair, e nem sempre eles querem isso. Nem sempre, porque a rua tem algum limite? Não tem. Então, eles estão habituados já nesse ritmo de eu faço o que eu quero, a hora que eu quero e a hora que eu bem entendo. Então, tem essa dificuldade, até de você fazer o convencimento, não é uma ou duas vezes, são algumas vezes, e você precisaria oferecer algo que encantasse essa pessoa, ou alguma oportunidade de emprego, ou alguma oportunidade de um curso, de uma capacitação, para que ele pudesse ressignificar a sua vida. Então, faltam políticas públicas para essa população. Cláudia, faltando 4 minutos e 17 segundos, eu quero fazer uma última pergunta para você, porque eu costumo, a minha ideia é sempre deixar cerca de 2 minutos para que o candidato mande suas considerações finais. Tá. Então, eu vou te fazer uma última pergunta e você depois, se o tempo estiver, você faça o manejo como achar melhor. Se você ver ali no cronômetro que o tempo está acabando, fique à vontade para emendar nas considerações finais. Tá bom. Mas eu queria, ao menos, encerrar temporariamente com a seguinte questão. Lendo o plano de governo do candidato Valdomiro Ramos, a palavra, expressão, tratem como quiser, pró-Guaru, não aparece nenhuma vez. Eu queria perguntar o seguinte, é uma ideia, um compromisso de vocês, vencendo a eleição, recriar a pró-Guaru? Em caso positivo, como ela atuaria?
Pergunto isso porque há outros candidatos que falam em seus planos de governo de criar uma Proguaru que atue para além da questão da zeladoria. Uma Proguaru interdisciplinar, não sei se é exatamente o termo, mas acho que é uma analogia que cabe neste momento. Então, Proguaru, é uma intenção recriar? Se sim, de que forma? O Valdomiro tem sim essa intenção, ele foi um dos, eu não sei se é criador que fala, mas ele que participou da criação da Proguaru na década de 70, inclusive era o professor Neftales, o prefeito, né? Então ele achou que não deveria ter sido feito isso, né? Que poderia ter sido tratado de uma outra forma, e ele pensa sim em recriar. Nós não traçamos ainda uma estratégia de como recriar essa Proguaru e nem se cabe essa, além da zeladoria e também das pequenas construções e obras, né? Mas a Proguaru, além dela ter uma história, né? Porque grande parte dos nossos públicos tem mão da Proguaru, né? E acabou que nós não temos mais esses servidores que não era só nosso, né? Era uma economia mista, mas a gente conseguia ainda coordenar. Hoje nós temos as terceiras, né? Que a gente não tem acesso. E muitas vezes tem problema com essas terceirizadas. No nosso serviço tem o terceiro de limpeza, de controlador de acesso, e algumas vezes eles ficam sem salário, sem o vale alimentação. Então tudo isso é um problema que não tinha na Proguaru, né? Porque no terceiro você repassa o dinheiro, né? A prefeitura, enquanto contratante, ela repassa o dinheiro, só que não sei o que acontece, né? Que acaba atrasando os salários. Então, o Valdomiro tem sim essa ideia e eu, obviamente, também. Cláudia, temos 2 minutos e 8 segundos. Fique à vontade para mandar o seu último recado, suas considerações finais. O espaço é todo seu, então o tempo contando a partir de agora. Olha, eu quero só falar da saúde, mais um detalhe da saúde. Nós temos hoje na saúde 700 mil pessoas que têm o cartão SUS, né? Nós temos aí 1.400.000 habitantes, né? Então a gente recebe por esses 700 mil. Provavelmente o SUS tem atendido muito mais do que isso. E mesmo, ainda que você tenha o seu plano de saúde, é importante que você se cadastre no SUS, é importante que você tenha o cartão do SUS, até para o município receber mais recurso proveniente do Ministério da Saúde, e com isso a gente ter uma arrecadação maior, para a gente poder atender melhor ainda o nosso município. Eu sou usuária do SUS, eu já falei isso aqui, né, André? Eu sou, porque eu, enquanto trabalhadora do SUS, se eu não acreditar aonde eu trabalho, vai ficar muito difícil, vai ficar contraditório também, né? Eu aguardo tudo direitinho, muitas vezes demora, mas eu sou usuária do SUS. Então, é um convite e um apelo também. Para quem não tiver o cartão do SUS, é só ir na UBS do seu bairro e faz muito rapidamente. Agora eu quero deixar minhas considerações finais, dizer que esse espaço para nós é um espaço de extrema importância, é um espaço onde eu me sinto na minha casa, conversando não só com o André e com as pessoas que estão aqui, mas com você que está aí do outro lado da tela. E mesmo que você não tenha nos assistido ao vivo, vai ficar gravado para vocês poderem assistir. Deixar um beijo, um abraço, o meu amor pelo Valdomiro Ramos,
que cada vez mais eu admiro. Eu sei que já acabou meu tempo, mas é bem rapidinho. Então, espere só um minutinho. Desculpe te interromper. Já houve outros candidatos que estouraram o tempo e nós demos uma tolerância de 5 segundos. Então, ai meu Deus. Eu vou, para que as regras sejam todas cumpridas, porque depois eu tomo um puxão da orelha da direção e das outras campanhas. Então, não pode. Vamos esperar chegar em 10 segundos. Quando chegar em 10 segundos naquele relógio, 5 segundos na tela, a produção providenciou. Então, a partir de agora. Então, Valdomiro Ramos, Gabi, João, meu filho, Silvia, minha irmã. Eu peço a compreensão da nossa audiência e também da nossa convidada. Não quero soar indelicado de forma alguma. Nunca. É porque as regras são definidas de forma prévia e, como eu disse, a candidata tinha o tempo para fazer o manejo e nós ainda demos a tolerância de 5 segundos. Mas, Cláudia, eu queria agradecer muito a sua presença. Desculpe por a forma como estamos encerrando a entrevista, mas é apenas para que nós possamos cumprir as regras ipsis literis, tá? Então eu queria te agradecer pela presença, queria aproveitar, não poderia encerrar o programa sem mandar um abraço para o Valdomiro Ramos, estender ao Valdomiro e a você uma espécie de elogio, ou pelo menos um cumprimento que eu fiz a outros candidatos que nós não tivemos nenhum tipo de problema para marcar a sabatina. A data foi escolhida, foi sorteada e não tivemos nenhuma dúvida quanto à presença. Então, é muito importante que você, o Valdomiro e outros candidatos que por aqui passaram tenham respeitado a imprensa e tenham se colocado à disposição para falar o que pensam e o que propõem para a cidade. Então, embora tenha havido o atraso para o início da nossa sabatina, você esteve aqui, diferentemente de outros convidados que marcaram. Nós, inclusive, chegamos a atender o pedido para troca de datas e ainda assim nos deixaram na mão para falar o português claro. É lamentável, mas por isso eu deixo aqui o meu sentimento de respeito por você e pelo Valdomiro, por terem respeitado o Radar de Notícias, a imprensa e, além disso, o munícipe aqui da nossa cidade. Então, 19 horas e mais 17 minutos, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam em mais essa semana de sabatina. Concluímos assim mais uma série de entrevistas. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 18 horas, com o Rabi Kalil, e na terça-feira, o candidato a vice na chapa de Lucas Sanches, o vereador Thiago Surfista. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até a próxima. No ar, Radar de Notícias.